TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde, estamos ao vivo agora, são 4h02 e a partir de agora você vai ver a reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Acompanhe na presidência do vereador Luiz Rossini. Bem, boa tarde. Estamos iniciando a terceira reunião ordinária da Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal de Campinas, com a presença dos vereadores Mariana Conte, da vereadora Mariana Conte, do vereador Paulo Gaspar, que são membros da comissão, membros titulares da comissão, por enquanto os que estão conectados, né? Se outros entrarem ao longo da reunião, a gente anuncia. E na reunião de hoje nós contamos também com a participação do secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes, a Ângela Aguirão, que é diretora do Departamento do Verde, né, da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas, também a Carla Carmaneiro, engenheira civil da SVDS, e o Mário Jorge Bonfante Lanconi, que é engenheiro ambiental também da SVDS. Ainda o Gabriel Dias Mangolini Neves, também engenheiro da SVDS, e a Larissa Heinrich, que é consultora do ICLEI para a América do Sul. Nós tínhamos pautado essa reunião no mês passado. Na verdade, nós iniciamos a tentativa de reunião e por um problema de queda de energia da IMA, né, nós não conseguimos fazer a conexão e levar a reunião adiante, tivemos que suspender, então a gente retoma hoje. Apenas para lembrar, a proposta da reunião de hoje é nós conhecermos com um pouquinho mais de detalhes o chamado plano de conectividade regional, que Campinas participa, faz parte, e que em abril o prefeito Dário Saad assinou um termo, né, incluindo a cidade de Campinas na condução, na participação, na implantação desse chamado plano de conectividade que, se eu não estou errado, prevê a interligação, fazer a conexão dos corredores ecológicos dos municípios da região metropolitana de Campinas. Então, para a gente entender um pouco a importância, a abrangência, a extensão e os resultados esperados com esse plano, é que nós pautamos esse tema na nossa reunião permanente da Comissão de Meio Ambiente. Então, feito esse breve introito, né, eu já quero, agradecendo a participação e a presença de todos que eu já mencionei, passar a palavra para o nosso secretário Rogério Menezes, que ele possa conduzir aí essa apresentação. Obrigado. Com a palavra, secretário. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham pelas redes sociais. Quero inicialmente cumprimentar ao vereador Rossini, né, presidente dessa Comissão Permanente de Meio Ambiente, e aos senhores vereadores, senhora vereadora Mariana Conte, senhor vereador Paulo Gaspar. Um prazer enorme estar aqui com vocês para falar desse assunto. E esse assunto, ele nasce de toda aquela discussão lá em 2016, quando foi decretado o Plano do Verde de Campinas. E a partir daí, nós, técnicos e toda a equipe aqui de Campinas, que eu cumprimento na pessoa da doutora Ângela Aguirão, que vai participar com a gente hoje, mas a equipe está toda aqui representada, né? Estamos aqui com o Gabriel, estamos aqui com a Carla, estamos aqui com o Mário, e eles são aí a ponta de lança dessa equipe maravilhosa que tem se debruçado, e eles representam um conjunto de técnicos dos 20 municípios da região metropolitana de Campinas. Também estamos aqui com a Larissa Heinrich, que a Larissa é consultora do ICLEI. O ICLEI é uma organização internacional, traduzido, né, seria Governos Locais pela Sustentabilidade. Quase 2.000 municípios de todo o mundo aí, organizados em rede para trocar experiências sobre projetos em sustentabilidade. Então, esse é o contexto. Quando a gente começou a falar de um plano de recuperação ambiental
para religar os fragmentos no território de Campinas. Essa discussão se deu no âmbito do Plano do Verde, lá em 2016, decretado naquela época, né? Já nos anos anteriores, muita discussão técnica sobre isso. Chegou um momento em que a gente falou, bom, mas espera aí, a gente faz aqui os fragmentos vegetais de Campinas serem interligados, reconectados com a restauração de matas ciliares, que é o principal objeto da recuperação, né? Corredores ecológicos reconectando quase 270 quilômetros só de linhas de conectividade dentro do nosso território. E adianta, se a gente não pensar regionalmente, como fazer para pensar o meio ambiente não fragmentado por cada território, por cada administração, de um pedacinho de um território muito maior que compõe esse meio ambiente a ser recuperado. Aí começaram as articulações com o ICLEI, com a articulação com a Agencamp, com o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, formado por 19 e depois por 20 municípios, né? Isso veio ganhando corpo ao longo dos últimos anos. Então é disso que nós vamos falar. Recuperar o meio ambiente não pode ser um projeto de Campinas ou de qualquer uma dessas cidades isoladamente. Tem que ser um projeto regional. Hoje isso ganhou muito corpo, como vocês vão perceber aqui nas nossas apresentações. Isso vem sendo acompanhado, inclusive, pelo Ministério Público, o Dr. Rodrigo tem acompanhado de perto esse debate do Reconecta, né? E a gente, então, articulou o compromisso de 20 municípios em torno dessa agenda. Estabelecemos os corredores ecológicos, quais são as áreas desses corredores a serem recuperadas, né? Para vocês terem uma ideia só de dimensão aqui, um aperitivo do que os técnicos vão nos trazer, né? Os corredores ecológicos da região metropolitana, desse reconecta, dessa reconexão que significa religar fragmentos vegetais que estão hoje fundamentalmente isolados, né? Eles representariam uma área total de corredores da ordem de 52.148 hectares. 52 mil hectares, dos quais hoje, com vegetação, existem 34%, cerca de 17.475 hectares. E como prioridade máxima de áreas com um enorme potencial para a restauração, que é o foco, cerca de 11.420 hectares. Então, é desse esforço regional, obviamente, cada município fazendo a parte que lhe cabe dentro dessa área total, no seu território, obviamente, né, é que se resolveu pactuar um plano de trabalho regional, metropolitano, para que a gente possa sair das intenções e ir trabalhando com essa rede de técnicos metropolitana para que os recursos sejam direcionados, para que o esforço de cada município seja direcionado para essas áreas, que o impacto vai ser muito maior, porque não está cada um pensando no seu quadrado, na sua jurisdição, como a gente fala, né? A gente está com uma visão do todo do que precisa ser feito, que o meio ambiente não tem fronteiras, não entende, não reconhece esses limites urbanos que a gente traçou para as nossas cidades. As bacias hidrográficas, as bacias aéreas, os corredores ecológicos desconhecem por completo esses limites urbanos administrativos. Então, a gente só consegue ter êxito, uma visão maior de recuperação ambiental que é tão necessária. Falei aqui, 34% da área desses corredores que precisariam estar, então, conectando os fragmentos da região tem vegetação hoje, então existe um largo espaço para recomposição florestal nessas áreas, precisa ser um trabalho articulado regionalmente. Por isso nos ajudou muito o ICLEI, por isso nos ajudou muito a articulação com a Agencamp, por isso nos ajudou muito a base técnica desse conselho, que envolve hoje técnicos de todos esses municípios. Eu estou apenas aqui relatando um esforço que não é só de Campinas, mas que nasceu a partir do Plano do Verde de Campinas, decretado em 2016. Então, essas eram as considerações iniciais. A Ângela vai colocar a apresentação aí no ponto. Eu vou falar uma parte da introdução do assunto, recuperando algumas coisas que eu já falei aqui. Depois nós vamos passar um breve vídeo que explica
traduz para o leigo, de forma muito simplificada, o que se pretende com essas áreas de conectividade, com esses corredores ecológicos metropolitanos. E aí, os nossos técnicos, tanto o Iclei quanto a doutora Ângela, e como relatora do nosso grupo, com a participação depois dos demais, quando necessitar de uma pergunta mais específica, vão explicar quais são os grandes eixos de atuação do plano de conectividade da RMC, que agora começa a ser implantado. Então, esse é o cenário aí. Depois, obviamente, ficaremos total disposição aí dos senhores vereadores e de quem mais quiser interagir no sentido de buscar esclarecer aí as principais dúvidas que surgem. Então, a Ângela, acho que compartilha a partir da máquina dela aí a apresentação, né? Para os primeiros slides, a gente mostrar o que é, então, esse plano de ação recentemente lançado, com a participação do secretário de Estado, com a participação do Rodrigo Perpétuo, do Iclei, para a América do Sul, com a participação do secretário adjunto de Estado de Meio Ambiente, né, e outras autoridades. Então, trouxemos essa apresentação específica aqui para a nossa reunião de hoje. O primeiro slide do projeto Reconecta fala dessa linha do tempo. Quantos anos se demora para você conseguir fazer a coisa bem feita como tem que ser, articulada regionalmente? Não é cada um puxando para um lado e saindo fazendo sozinho, que não leva a nada. Então, em 2016, nós finalizamos e decretamos o Plano Municipal do Verde, que tem 270 quilômetros de linha de conectividade. Em 2017, após as nossas reflexões do Plano do Verde, nós levamos isso para convencimento do Conselho de Prefeitos da RMC, para que cada prefeito assinasse concordando com a cooperação técnica, para que a gente pudesse estudar o cenário ambiental da região e não isoladamente cada cidade fazendo o seu estudo. Esse termo de cooperação, que já envolvia na época a Gencamp e o Iclei, foi também assinado para início dos trabalhos técnicos. Essas entidades, tanto o Iclei quanto a Gencamp, colocam estrutura técnica envolvida para nos dar suporte, assessoria. Também isso corre dentro do contexto da elaboração do Plano Diretor Metropolitano, que se chama PDUI, que é uma obrigação legal de que todas as regiões metropolitanas façam esses planos diretores, e esses planos devem incidir sobre a revisão dos planos diretores dos municípios membros da região metropolitana, no momento em que estiverem em revisão. Então, o PDUI ele começou ali a incorporar todo esse estudo ambiental, o mapeamento de serviços ecossistêmicos, trabalho de capacitações técnicas com as equipes dos 20 municípios, desde 2018. Em 2019, foi um ano de muito intercâmbio proporcionado pelo Iclei, que nos levou a conhecer experiências internacionais. Nós, não o Rogério, secretário, mas os nossos técnicos, que foram participar de eventos, trouxeram a experiência do que há de melhor de projetos de recuperação ambiental com esse perfil. Em 2020, fizemos oficinas para elaborar o plano de ação com a participação dos técnicos dos 20 municípios, e agora esse plano de ação foi lançado. E é esse produto lançado do plano de ação que a gente está trazendo aqui. Não é um produto acabado, é o eixo com os principais, são os eixos sobre os quais se organiza uma ação. Então, nós estamos falando aqui da região metropolitana de Campinas, em que predominam aqui os biomas floresta, Mata Atlântica e Cerrado, né? Principalmente Mata Atlântica, 15% da área total da RMC vegetada, predominam fragmentos isolados, então é uma vegetação fragmentada, por isso que a importância que ganha o assunto de reconectar esses fragmentos, através principalmente da recuperação de áreas ciliares, né? Mas não só áreas ciliares, mas também reconectando, religando esses fragmentos e fazendo com que a biodiversidade possa circular entre eles, favorecendo a dispersão de sementes através dos animais que circulam e até a recuperação natural de boa parte dessas áreas. Então, a fragmentação, só para acabar aqui o raciocínio, ela é o resultado de supressão de vegetação em propriedades individuais e da urbanização intensiva, que ocorreu ao longo lá das décadas e décadas aí, né? Mais de 200 anos
da ocupação antrópica humana aqui na nossa região. Então, impermeabilização do solo e derrubada de matas para plantios e uso do solo na agricultura, isso foi fragmentando as nossas vegetações. Pode passar o próximo slide. Então, aqui para mostrar um pouco desse histórico que eu já resgatei, né? Aqui todos os prefeitos dessas cidades reunidos em Sumaré em 2017, na reunião do Conselho de Desenvolvimento. Pode passar o próximo. Então, assinatura do termo de adesão aí ao projeto. A gente organizou um seminário para explicar o que seria esse projeto de reconexão de áreas verdes. Os técnicos de todas as cidades também foram aí treinados em serviços ecossistêmicos, estudos da biodiversidade, gestão metropolitana. Então, formou-se uma rede técnica que é um ativo aí em termos de recursos humanos muito importante. Às vezes a gente se preocupa muito com as questões financeiras de projetos, a questão da execução, mas por trás disso tem que ter uma sólida rede de conexão de pessoas, de técnicos qualificados para a gente tomar as decisões corretas em cada município e alinhadas com esse projeto, com essa visão regional. Pode passar o próximo, então, vou falar poucos slides aqui, passar a bola. Aqui, cada momento desse, assinatura do termo de cooperação com o ICLEI e a Gencamp. Nós também estivemos aqui, essa é a mesma reunião com os prefeitos em Nova Odessa, que o ex-prefeito de Campinas presente. Pode passar o próximo. E aqui dando sequência a outros exemplos disso, cursos de capacitação, reuniões técnicas de treinamento, todo mundo com os mapas na mão. Esses são os técnicos das 20 prefeituras, com a mão na massa aí, reunião em Paulínia, em Cosmópolis, em Nova Odessa, ao longo dos últimos anos. Pode passar o próximo, aqui são só alguns exemplos, né? Itatiba em 2019, reunião em Santo Antônio de Posse, Santa Bárbara do Oeste, em Campinas. Então, isso é um trabalho que agora amadureceu, mas que vem sendo feito ao longo dos últimos anos. Tivemos um curso de treinamento em DataGel pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente para esses técnicos, que a base de dados georreferenciada é todas do governo do Estado, então o governo do Estado está junto nesse projeto. Oficinas em Vinhedo de serviços ecossistêmicos, para que houvesse essa compreensão, né? E também particularidades da fauna regional, fisiologia, classificação da fauna regional para uniformidade do conhecimento entre os técnicos sobre essa fauna. Pode passar o próximo. E aí outras reuniões, aquelas internacionais em que houve intercâmbio para conhecer projetos de recuperação em outros lugares, aí no Peru, na Colômbia, né? Até mesmo a nossa diretora que esteve representando aqui esse projeto lá no Egito em 2018. Então, para dizer que isso é um acúmulo, tem muita gente envolvida nisso, eu estou apenas sendo relator aqui nessa oportunidade. Tenho uma satisfação muito grande de observar o trabalho dessa equipe. Os méritos são todos deles, são os méritos dos técnicos, tanto da Secretaria do Verde, quanto da região metropolitana de Campinas. Acho que terminei aí os principais, para as pessoas entenderem que isso é um processo. Rogério, ativa seu som, por favor. Acho que eu parei, né? Voltaram a me ouvir? Sim. Acho que sim, né? Então, aqui as reuniões virtuais também que marcaram o último período em função da pandemia. Pode passar o próximo. E agora a gente vai apresentar aí... Posso entender do que se trata, vamos ver o vídeo de lançamento do plano de ação e depois vamos passar a palavra imediatamente para a nossa diretora, Ângela Guiral. O vídeo está no ponto, Ângela? Pode abrir aí o vídeo, então.
Vocês estavam escutando o vídeo ou não? Essa é a minha dúvida. Não. Não, está sem som. Vamos ver se agora vai. Vamos ver. Sim? Não. Não. Também não? Não. Ixi, então... Será que se mandar para cá, como é que poderia fazer? Eu posso mandar o link do YouTube aqui no... Peraí. No chat? Vamos ver se a gente consegue. Vou parar de transmitir, peraí. Acho que pode ser mais fácil. Vejam se vocês conseguem, por favor. Espera, o nosso técnico está tentando ver se consegue acessar por aqui. Vereador Rossini, se houver dificuldade com o vídeo, pode-se prosseguir na apresentação com a doutora Ângela e a gente vai resolvendo e ao final passa o vídeo também. A ordem não necessariamente precisa ser essa, né? Então faz isso, vamos seguir a apresentação e aí se a gente conseguir, a gente no final passa o vídeo aí. Vamos nessa. Então vamos dar sequência aí com a diretora Ângela Guiral. Eu vou passar a palavra para a Larissa, eu venho depois dela, mas eu vou compartilhar aqui, então continuar compartilhando com vocês. Vamos lá. Vocês estão vendo novamente minha tela? Então, né? Sim, muito obrigada, Ângela, por compartilhar. Se vocês tiverem qualquer dificuldade de me escutar, se a conexão falhar, por favor, me interrompam. Mas, primeiramente, boa tarde, né? É uma grande satisfação de estar aqui hoje junto com os colegas, representantes, né? Da escala metropolitana, escala local, todos os parceiros nessa caminhada. É sempre uma grande satisfação também contar, né, dessa trajetória que, como já foi apresentada aqui hoje, né, é de muitos anos, dessa parceria, então, entre o programa Reconecta e o projeto InteractBio, né? O projeto InteractBio, ele é um projeto financiado pelo ICI, que é a International Climate Initiative, uma iniciativa do governo alemão, financiado pelo governo alemão, que visa, então, trazer esse olhar, né, para a biodiversidade, para os serviços ecossistêmicos no planejamento urbano e nessa escala metropolitana. Então, lá no final de 2017, o InteractBio se juntou, né, juntou forças com o Reconecta, com todo esse trabalho que já foi apresentado aqui de discussão entre os 20 municípios. E dessa parceria surgiu, então, essa estratégia territorial que é a área de conectividade, né? Que, então, são essas áreas estratégicas para a biodiversidade, oferta de serviços ecossistêmicos, recuperação da paisagem e melhora da qualidade de vida da população da região metropolitana de Campinas. Se puder passar para o próximo, para vocês verem, então, o que é a área de conectividade, né? Essa grande trama verde que conecta os 20 municípios, que aqui estão com os limites em laranja, e que visa, então, promover todos esses benefícios que a natureza traz para as cidades e que a biodiversidade, né, e os serviços ecossistêmicos podem trazer, trazendo, então, essa conexão, né, entre esses fragmentos verdes entre os 20 municípios. E o que eu acho muito interessante de colocar aqui, assim, né, dentro da rede CLEI, essa articulação, né, para além do limite do município, esse olhar supramunicipal e essa estratégia metropolitana é uma grande referência, né, dentro da nossa rede para outros municípios da América do Sul e mundialmente, né, para a rede CLEI, porque foi a discussão sobre a biodiversidade, a discussão sobre os benefícios da natureza, que foi um pano de fundo para promover uma integração e uma articulação entre diferentes níveis, né, de governança. Então, se puder passar para o próximo, Ângela, essa
né, primeira estratégia, assim, essa ideia, né, da área de conectividade. Então, ela foi inserida no plano, no caderno preliminar de propostas do PDUI, como uma área estratégica para a ação metropolitana. Então, com esse grande potencial, né, de orientar essa gestão integrada metropolitana da biodiversidade e dos benefícios da natureza. Aqui tem um mapa também, né, que essa área de conectividade foi passando por diversas reflexões. Então, aquela trama inicial mostrada no slide anterior foi um primeiro mapeamento, né, onde o mapa, como vocês viram também nas fotos, circulou pelos 20 municípios. Esses pedaços, né, esses fragmentos de áreas verdes foram sendo mapeados e conectados. Aqui foi um passo a mais depois que essa grande buffer, né, da área de conectividade também foi avaliada, né, cruzando então os principais serviços ecossistêmicos dentro dessa trama, com o uso do solo nessas regiões. E passando mais para frente também, próximo slide, isso originou esse mapa ilustrado, então, que tem em amarelo a área de conectividade e também integra outras dinâmicas territoriais, né? Então, aqui a gente traz ativos naturais, pressões que acontecem, né, na região, e também mapeando as principais espécies, né, de fauna. E eu acho que aqui é importante falar também que esse mapa, né, ilustra esse processo e serve também como uma grande instrumento, assim, de comunicação com diferentes grupos, com diferentes públicos, né, onde é possível mostrar, então, a importância da área de conectividade, todos os benefícios que a natureza traz, né, no seu traçado, e como isso tudo está conectado nesse sistema territorial da região metropolitana. Tanto esse mapa quanto o vídeo, enfim, todas as publicações estão disponíveis no site do ICLEI. Depois a gente pode passar aqui também os links para vocês. E só para dar uma breve explicada, né, já foi super bem explicado também pelo secretário Rogério o que é o ICLEI, né? Então, o ICLEI é essa rede global que conta com mais de 1.750 governos locais e regionais, que está comprometido, então, com esse desenvolvimento urbano sustentável. Nós estamos presentes em mais de 100 países e olhando muito para um desenvolvimento, então, de baixo carbono, baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular. E o ICLEI promove muito, então, também essa articulação, né, entre as diversas escalas. Então, o ICLEI, na verdade, surgiu disso também, né? Como dar voz a todas as ações e contribuições locais, né, que cidades, áreas metropolitanas, estados promovem, né, tanto na agenda de biodiversidade quanto de mudança do clima, e como fazer essa articulação entre as diversas escalas, né, indo para o nacional e para as discussões globais e internacionais. Então, aqui só um mapa para mostrar, né, onde que a gente está ao redor do mundo. Aqui o trabalho do InteractBio com a região metropolitana de Campinas aconteceu via Escritório América do Sul. E recentemente também abrimos um escritório na Colômbia e na Argentina para continuar essa implementação aqui na região. E só para finalizar a minha fala e daí passar a palavra para a doutora Ângela também, que esse foi então, né, o plano, né, de ação para a implementação da área de conectividade na região metropolitana de Campinas. Foi uma das atividades, então, que a gente fez ao longo desses anos, né, de parceria entre o projeto InteractBio e o programa Reconecta, onde a gente quis levar essa estratégia territorial tão exemplar que é a área de conectividade para um próximo passo de detalhamento, né? Então, refinando junto com parceiros também como a WRI, o próprio traçado dessa área de conectividade e mais do que isso também, né? Engajar diversos atores e fazer oficinas de cocriação para chegar em metas, objetivos, ações e um detalhamento de atividades e passo a passo
porque a longo prazo a nossa visão é realmente ter essa área de conectividade, né, implementada, conectando os 20 municípios e saindo do papel. Então, esse plano é um instrumento, né, muito importante para a gente chegar nessa visão a longo prazo. E aqui uma breve linha do tempo, então, do que foi, né, esse processo de construção desse plano. A gente fez durante o período de 1 ano, né, começamos ali no começo de 2020, a gente, né, tinha todo um planejamento, inclusive, de fazer oficinas presenciais, teve muito processo de adaptação, né, em função da pandemia, e onde a gente passou, então, por alinhamentos, um diagnóstico com oficinas de cocriação, elaboração também para definição das metas, e o lançamento que ocorreu recentemente, agora em abril de 2021, e que foi um processo, né, muito rico, facilitado pelo Instituto COURB, foi uma consultoria que apoiou na construção também desse plano, que é um instituto também que traz esse caráter, né, de cocriação do colaborativo, e nós estamos muito felizes com esse resultado e também com o processo. Fundamentais. E a gente espera que esse seja, né, um início aí também de uma continuação, assim, de aterrissar e começar a implementar tudo isso que foi pensado. Então, do ICLEI a gente segue aqui, né, também atentos para apoiar esse processo tão rico que tem sido desenrolado e acontecido na região metropolitana de Campinas. Esperamos que esse documento ajude, então, a implementar essa área de conectividade, que é uma estratégia tão importante. Passo agora para a Ângela para falar um pouco mais dos pilares desse plano, né, que é muito baseado nos grupos de trabalho também do Reconecta, e falar um pouco mais em detalhe o que foi pensado para cada um. Então, boa tarde a todos, boa tarde, vereador Rossini, Paulo Caspari, vereadora Mariana Conte, assim como o secretário Rogério e a Larissa. Bom, vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? Então vamos lá. Então agora acho que a gente começa a enxergar um pouquinho melhor o que é essa área de conectividade após todo esse processo de planejamento, construído aí a muitas mãos, né? Acho que isso foi muito claro, que foi um trabalho aí de anos, mas que a gente foi envolvendo muitos atores para a construção dessa área de conectividade. E aí, quando a gente começou a organizar e entender como se daria essa área de conectividade, o que a gente queria conectar entre cada município, a gente entendeu que a gente tem cidades, né, claro, com características muito diferentes. Então, a gente tem cidades mais urbanas, outras mais rurais. A gente tem unidades de conservação em alguns municípios, outros não. Então, a gente tinha que conseguir amarrar e conectar esses espaços que são importantes para cada cidade com aquilo que elas possuem de características. Então, o primeiro passo foi a gente reconhecer que a gente precisaria pensar em alguns pilares, né? Então, a gente se dividiu em subgrupos para ir discutindo como a gente implementaria através dos eixos, né, desses pilares, então, que a gente denominou. E aí, então, se criou 6 pilares, o de arborização urbana. Então, quando a gente está pensando nessas cidades em que ela tem uma característica mais urbana, a gente tem limitações, por exemplo, de implantação dos corredores ecológicos, que já é um outro pilar. Nas áreas urbanas, a gente também propõe a conexão por meio dos parques lineares, né? Então, são aquelas estruturas em que a gente associa a recuperação florestal, principalmente das áreas às margens dos cursos d'água, com alguns equipamentos de uso social. O olhar para a nossa fauna silvestre, né? Então, como que a gente vai incorporar a questão da nossa fauna, né? Quais são os animais, como que a gente vai preparar, quais são os mecanismos de proteção e que permitir que o fluxo gênico, né, ele possa fluir aí tranquilamente entre as nossas áreas protegidas ou as que a gente ainda quer proteger. E aí a gente tem uma parte também de regulamentar a nossa área de conectividade, como que a gente vai fiscalizar todo esse trabalho de restauração, que medidas que nós vamos usar para que a gente possa viabilizar todas essas ações, né, que vão surgir daqui para frente. E, por fim, então, um trabalho que a gente já iniciou, né, que é toda essa parte de comunicação. Hoje a gente aqui contando para vocês e compartilhando com Campinas, né, qual é a nossa forma de conectar com os outros municípios, faz parte, então, também do pilar de articulação e comunicação. Então, brevemente, eu vou contar para vocês um pouquinho aqui de cada um. E como a gente, então, trabalhou
esses pilares. Ixi, deu uma travada aqui, eu não sei se... Para vocês não tá passando também, né? Não, tá no mesmo slide ainda. Peraí. Agora foi. Agora foi. E se ele não andar vários, a gente volta. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui o primeiro pilar, que é o de arborização urbana. Então, o que foi discutido dentro desse pilar, né? Quais são as espécies adequadas que a gente tem que ter na nossa arborização, né, nas calçadas? A gente sabe que a gente tem os problemas aí com espécies em que a raiz é muito grande, são espécies exóticas invasoras. Como que a gente consegue discutir quais são essas espécies, né? Quais são as espécies que são importantes para a atração da fauna que a gente quer? Então, essa discussão de como erradicar as espécies nativas, espécies exóticas invasoras, enfim. Então, a gente discutiu isso dentro desse pilar de arborização urbana e que traz também outras estruturas, né? Muitas delas a gente chama de soluções baseadas na natureza, infraestruturas verdes, que são, por exemplo, os telhados verdes, os jardins verticais, os jardins de chuva, que são áreas, então, ali na calçada em que a gente possa promover uma maior permeabilidade, né? Então, esse tipo de estrutura e espécies que são adequadas para a arborização urbana, que vão conectar, né, dentro das áreas protegidas, a gente foi discutido, então, no pilar de arborização urbana. O de corredores ecológicos, então, já foi uma outra discussão, principalmente a gente tem essa possibilidade nas áreas rurais, né? Então, é onde a gente vem trabalhando principalmente por meio do reflorestamento ali da mata ciliar, né? Dessas áreas de preservação permanente. Então, os corredores, eles não só são os plantios, mas também a gente discutir as passagens de fauna, quais são as adequações que a gente tem que fazer, por exemplo, nas nossas infraestruturas de drenagem urbana, passagens de fauna aéreas, arborícolas, né? A gente vai mostrar aqui alguns exemplos. Também discutir as práticas agroecológicas, né? Se a gente está pensando em áreas rurais que são produtivas, então, que tipos de práticas a gente pode incentivar, os sistemas agroflorestais, por exemplo. Então, preservar as nossas áreas de várzeas, aquelas áreas em que o rio vai formando seus meandros e são áreas mais alagáveis. Então, essa é a discussão principalmente em relação aos corredores ecológicos e que a gente depende muito mesmo, né, dos proprietários privados rurais para que a gente consiga viabilizar, então, a restauração dessas áreas, né? E aí é muito importante que a gente consiga pensar por meio de compensações ambientais, né? Por exemplo, em Campinas a gente tem um instrumento, que é o Banco de Áreas Verdes, mas a gente tem instrumentos como o Programa Nascentes no estado de São Paulo, né? Que pode viabilizar aí a implantação desses corredores, né, nas áreas rurais, e aí é sempre muito importante a gente ter um monitoramento e acompanhamento dessas ações. Então, para isso, a gente, por exemplo, aqui em Campinas tem o apoio de mais uma organização, né, que é o WRI. O WRI ele tem um programa que é o City for Forest, que vem incentivando cidades no mundo inteiro a apoiar aí e ter um olhar mais concreto sobre as florestas dentro e próximo das cidades. Então, Campinas se filiou a essa iniciativa ali em 2019, e desde então o WRI apoiou a nossa área de conectividade com um projeto assim, bem detalhado da área de conectividade, chegando aí a gente identificar quais são as áreas potenciais para restauração, né, na nossa região metropolitana, já considerando os dados, por exemplo, do inventário florestal disponibilizado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente no ano passado. Então, com os dados fresquinhos aí da nossa cobertura vegetal, a gente já conseguiu aí, e dentro da nossa área de conectividade, ter uma estimativa da nossa área de restauração que o secretário trouxe aí no início da conversa. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o mapa que a Larissa mostrou para vocês, que é a nossa área de conectividade em verde, né, o limite dos municípios em laranja, e esse trabalho que a gente fez aí no final do ano passado, que já incorporou o nosso plano de ação, ele vem já refinando dentro da nossa área de conectividade, vendo quais são as áreas potenciais aí para restauração, quanto a gente tem de cobertura vegetal, descartando aí áreas em que a gente, de fato, não consegue, né, por áreas urbanas consolidadas, então, conseguir promover essa conectividade, mas a gente consegue ter, então, uma estimativa aí das áreas a serem recuperadas. Bom, a gente também tem, então, o eixo de regulamentação, fiscalização e compensação. Então, esse eixo, ele traz, por exemplo, dentro da regulamentação,
aquilo que é muito importante, é como a gente vai consolidar a nossa área de conectividade. Hoje ela está dentro de um acordo, dentro dos 20 municípios, então a gente tem termo de cooperação, ela está dentro do caderno de subsídios ali, né, de diagnóstico do PDUI, do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana, mas ele ainda não está finalizado, não está consolidado. Então, como a gente amarra legalmente, regulamenta essa estrutura que está sendo criada no âmbito da região metropolitana, né? Quais vão ser os arranjos institucionais que vão fazer com que tudo isso funcione? Então, ainda são alguns passos que a gente tem que ir consolidando, mas que está no nosso radar e faz parte, então, com metas bem consolidadas aí dentro do plano para a regulamentação da área de conectividade. Além disso, a gente também tratou muito da questão da fiscalização e monitoramento. Então, junto com uma parceria com a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade do Estado, né, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, a gente também já teve um levantamento prévio de quais são as principais infrações que ocorrem dentro da nossa área de conectividade em cada município, para que a partir daí cada cidade consiga, então, já estabelecer algumas ferramentas, né, ter um olhar mais atento para aquelas infrações que são mais recorrentes. Então, a gente acompanhar, tentar ter uma postura aí preventiva, né, em relação a esses danos que ocorrem na nossa área. E pensar, então, num sistema de fiscalização conjunto, né? A gente tem alguns órgãos, a própria CETESB, a Secretaria de Biodiversidade do Estado, as secretarias as coordenadorias de fiscalização de cada município. Então, tudo isso são desenhos, né? Fluxos de trabalho que eles são desenhados. E aí a gente tem os mecanismos de compensação ambiental regional, né? Então, por exemplo, como cada município consegue trabalhar suas compensações ambientais, sejam municipais, o próprio licenciamento, ou então, como eu disse, licenciamentos do Estado, o uso da Câmara de Compensação Ambiental do Estado para aqueles municípios que possuem unidades de conservação que sofreram algum tipo de intervenção. Então, enxergar quais são essas possibilidades, a gente discutiu bastante. E também como que a gente pode, de repente, promover uma compensação interfederativa. Então, se para mim é interessante que eu tenha ali o município de Valinhos com as nascentes que vão abastecer nossa cidade e vice-versa, como que a gente pode pensar em mecanismos de compensação entre esses municípios, né? Então, essa também é uma das discussões dentro desse pilar. Então, aqui a gente já falou um pouquinho, mas reforçando que hoje o que a gente tem, então, pensando nessa regulamentação é a área de conectividade, né, como um zoneamento pré-estabelecido dentro do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é um instrumento aí, é o nosso plano diretor, né, da região metropolitana, e como a gente traz isso para dentro também dos planos diretores de cada cidade. Então, Campinas, a gente tem a nossa área de conectividade estabelecida no Plano Diretor de 2018. As cidades, conforme elas vão revisando seus planos diretores, aí a gente tem um acompanhamento bem próximo do GAEMA, né, Dr. Rodrigo Garcia, então ele também vem trazendo para a discussão de cada plano e mostrando que a gente precisa registrar a área de conectividade dentro de cada plano diretor. Então, isso a gente vai conseguindo consolidar esse desenho, né, essas metas e estruturas, essa discussão dentro dos planos diretores de cada cidade. Bom, em relação, então, à fauna silvestre regional, o que a gente tem discutido, né? Como eu já disse, ali no eixo de arborização urbana, porque a gente vai vendo que eles vão todos se cruzando, né? A gente não consegue... A gente se organiza dessa forma, mas, de fato, eles são uma trama aí de ações. Então, a gente tem a fauna silvestre regional, pensando, então, quais são as espécies frutíferas adequadas para a fauna que a gente quer atrair para a nossa região ou que são importantes para a gente manter a biodiversidade local. Quais são as áreas importantes de proteção? Então, se a gente tem áreas que a gente já sabe que são pontos de migração, né, pontos migratórios, enfim. Então, são os locais que a gente identifica importantes. Até mesmo a gente pensar nos sistemas agroflorestais e jardins, né, de atração aí de polinizadores. Então, e também uma discussão mais ampla em relação aos CRAS, né, os Centros aí de Reabilitação de Animais Silvestres, né, numa discussão mais ampla regional, né? Então, pensar ali em CRAS com, de repente, especificidades. Então, um CRAS vai atender a avifauna, outro a gente vai atender mamíferos. Então, essa discussão da implementação dos CRAS e como eles vão se organizar e conseguir ter recursos para se manter. Então, essa também é uma discussão do pilar de fauna silvestre.
E aí, a gente tem dentro também do âmbito da parceria aí com o projeto Interactive Build Clay, a instalação de 3 passagens arborícolas aí aéreas, né? Então, para a fauna aqui da região de Campinas. Então, a gente tem, provavelmente, até o final aí do primeiro semestre, a gente vai ter instalado 3 infraestruturas parecidas como essa, né? Então, uma na Estrada da Rode, 2 ali na área de proteção ambiental de Campinas, né? Ali em Souza, Joaquim e Egídio. A implantação dessas passagens que permite aí que os animais arborícolas eles possam atravessar as nossas rodovias ali com uma estrutura que permita que eles não sejam atropelados, né? Então, essa é uma estrutura que ela pode ser replicada, e essa é a importância da gente colocar instalações, né, de ter uma estrutura física no território que possa ser replicada pelas outras cidades com um custo que não é extremamente alto, que a gente possa acompanhar e monitorar a fauna. Então, em breve a gente terá aí algumas novidades com a instalação dessas passagens. Então, aqui são os pontos em que a gente, né, está prevendo aqui é na Estrada da Rode, então uma das passagens vai estar aqui, conectando aí o corredor da Santa Genebra, né, até o Rio Atibaia, e as outras estão ali trazendo a conexão com a Mata Ribeirão Cachoeira em Joaquim e Egídio. Então, aqui é o local das outras, próximo ao Parque Linear ali do Ribeirão das Cabras, né, em frente ao condomínio Hermitage. Então, aqui vocês estão vendo um pouquinho da instalação, onde vão ser instaladas essas passagens de fauna. E aí, o outro eixo que eu também trago para vocês com um pouco mais de detalhamento é o de parques lineares. Então, os parques lineares, eles têm se mostrado aí uma alternativa interessante de dentro das áreas urbanas a gente promover a restauração da mata ciliar, né, recuperar aí o olhar para os nossos cursos d'água, né, muitas vezes a maioria deles estão com as suas margens degradadas, servem de depósito de lixo, então a gente revitalizar esses espaços, recuperar, trazer as espécies adequadas nativas, né, revitalizando então as matas ciliares, mas também promovendo aí com estruturas de esporte, de lazer, então pista de caminhada, ciclovias, por que não pensar em hortas comunitárias também dentro desses espaços, promover um tipo de caminhos que sejam seguros e que tenham aí um piso drenante, que a gente possa ter uma maior permeabilidade. Então, esse é o tipo de discussão dentro dos parques lineares, né? E ele é interessante porque eu acho que é onde a gente consegue ter um maior engajamento da sociedade civil, é um espaço também em que a comunidade possa olhar, enxergar ali os nossos recursos naturais. Muitas vezes a gente está sempre de costas para os nossos rios, né? Ou eles foram canalizados, estão escondidos, então os parques lineares, eles promovem também esse olhar sobre as nossas águas e a nossa vegetação, né? Então, aqui são alguns exemplos, a gente trouxe o exemplo de Campinas, né? Então, em Campinas a gente tem aí traçado 49 trechos de parques lineares a serem implementados, a gente já tem um primeiro que é ali no Parque Industrial, né? Então, aqui já são as fotos desse parque linear, que foi feito aí com a iniciativa privada, a gente já tem outros... acho que mais de 15 projetos básicos aprovados também para implementação pelo setor privado para esses parques. E aí aqui a gente tem outras estruturas, né, que a gente também vai revitalizando com os equipamentos que já são mais conhecidos aqui dos campineiros, né, as academias de terceira idade, e que a gente vai implementando também alguns trechos por praças. A gente não consegue fazer o parque inteiro, mas a gente vai viabilizando ali por trechos. Bom, e aí então a gente tem o trecho de articulação e comunicação. Então, os objetivos desse pilar, né, é a gente consolidar essas ações transversais de articulação e comunicação, sempre de forma muito acessível, por isso que a gente busca trazer ali, como a Larissa mostrou, a gente tem um mapa da área de conectividade, mas a gente tem um mapa ali que ele é todo ilustrado para que a gente consiga mostrar tecnicamente o que a gente está falando, né, de uma forma mais didática. Então, essa é a intenção sempre da gente promover essa comunicação com os diversos atores, porque é isso, a gente tem que conversar com as câmaras de vereadores, com os senhores prefeitos, com a comunidade, com a iniciativa privada, com os proprietários rurais. Então, a gente tem que ter uma linguagem que ela seja, que ela permeie por todos esses públicos para que a gente tenha sucesso na implementação de todos esses eixos. Então, a ideia desse pilar, então, é fomentar a mobilização efetiva de todos esses atores,
disseminar essas práticas de engajamento, implementar os mecanismos de comunicação e sensibilizar, então, a população né, por meio de oficinas educativas, da importância da gente olhar para todos esses pilares e entender esse projeto como um todo, né, e como não ações individualizadas. E a promover também a constante troca de experiência entre todos os municípios, porque o que a gente percebe, né, a gente veio construindo isso ao longo dos anos, é que as nossas fragilidades, as nossas dificuldades são as mesmas, mas a gente consegue, junto com as experiências de sucesso, assim, se apoiar e também, às vezes, replicar, lógico, cada um com as suas adaptações, mas essa troca constante entre os municípios, ela é fundamental, né? Então, essa é a intenção principal desse eixo. Então, aqui a gente trouxe, por exemplo, alguns atores nos quais a gente divide. Então, a gente tem, por exemplo, os atores que são do eixo regulador, né? Então, a gente tem o GAEMA, né? O Ministério Público, olhando ali para, como eu disse, para os planos diretores, para o planejamento municipal, planejamento regional. A gente tem as assessorias técnicas, então, o ICLEI, WRI. Durante essa construção, a gente teve aí o apoio de especialistas, de pesquisadores de universidades também. A gente tem os agentes que são mais comunicadores, o próprio PCJ, né, ele tem esse papel de fazer de rodar, né, todas essas informações ali dentro das suas câmaras técnicas. A gente tem o eixo ali, né, os colaboradores, então, que são os conselhos de meio ambiente, os sindicatos rurais, por exemplo, as ações junto às escolas. Aí a gente tem que buscar ali então, os financiadores, né? Então, hoje a gente é financiado já por uma iniciativa do BMU. Esse projeto, todo esse recurso que foi utilizado ali pelo ICLEI para promover, então, o plano em si, todas essas oficinas, né, viabilizadas e conduzidas pela CORB, vem de um recurso de um financiador externo. Então, como a gente consegue trazer esses potenciais financiadores para a implementação da nossa área? E aí a gente tem os executores, né? Então, que de fato são ali principalmente as prefeituras, né, por suas secretarias de meio ambiente, por suas secretarias de extensão rural, né, ou das casas de agricultura, secretarias de serviços públicos, de obras, de drenagem. Então, aqui é onde a gente enxerga todo mundo que vai pôr a mão na massa ali, que tem esse potencial junto e, claro, com o apoio de todos esses, porque senão a gente não consegue, por isso que a gente tem esse fluxograma aqui, com esse monte de setinha, porque senão a gente não consegue trabalhar sozinho. Então, acho que esse é o principal ponto para o sucesso da implantação da nossa área de conectividade. Então, nossos próximos passos, né? Então, a gente tem algumas ações chaves aqui que a gente elenca, que é a estruturação dos sistemas de informação nos municípios, como que a gente vai sempre estar replicando todas as ações, mantendo um sistema de comunicação bem efetivo com todo mundo, priorizar a agenda de biodiversidade dentro de cada cidade, então isso é muito importante, cada município realmente priorize essa agenda, e agora a gente tem as metas estabelecidas para cada pilar, as ações, então está muito fácil da gente conseguir, a partir de toda essa construção e desse plano, a gente estabelecer aí essas ações e priorizar de fato a agenda, o monitoramento e a avaliação do nosso plano, a mobilização contínua de atores, a gente não pode parar, né? Ela é constante, a consolidação da estrutura organizacional e um planejamento inclusivo. Então, esses aí são os nossos próximos passos. Não são poucos, mas a gente vai seguir. Então, aqui a gente tem o link pelo QR Code para poder acessar todo o plano. A gente tem uma versão completa, uma versão resumida. Tem o link também aqui para vocês acessarem de forma mais fácil. Um e-mail aí de contato com a gente, caso alguém tenha alguma dúvida. Então, a gente tem aqui o link também que vai para o resumo, né, do plano, uma versão mais simples. Pós o lançamento no dia 8 de abril, aí a gente emplacou algumas matérias, o que é muito importante, né, para que a gente consiga atingir um maior número de pessoas envolvidas e sensibilizadas com o projeto. E aqui o link também do Reconecta, né, que a gente também tem acesso mais fácil a todos os documentos. Então, vereadora, acho que se a gente conseguir passar o vídeo, acho que seria legal, porque a gente amarra tudo isso que foi falado. Nós vamos tentar aqui, então, obrigado, Ângela, também. Eu falei Ângela Guirão no começo, porque estava com o tio na planilhinha que eu recebi, mas é Guiral, né? Só um minutinho, vamos tentar passar o vídeo.
Vamos ver. Para nossa sobrevivência, os recursos Tá compartilhado para vocês? Tá. Recursos naturais equilibram todas as formas de vida. Com as alterações no uso do solo e expansão de áreas urbanizadas, a biodiversidade é ameaçada, principalmente pela desconexão. Fundamentais para nossa sobrevivência, os recursos naturais equilibram todas as formas de vida. Com as alterações no uso do solo e expansão de áreas urbanizadas, a biodiversidade é ameaçada, principalmente pela desconexão ou fragmentação das paisagens naturais, que torna espécies e ambientes mais vulneráveis. No Brasil, a região metropolitana de Campinas, composta por 20 municípios, compreendeu seu potencial para mudar este cenário e propôs linhas de conexão para a conservação da biodiversidade. A área de conectividade, um traçado que interliga os locais de maior relevância ambiental da região, busca promover o equilíbrio dos recursos naturais. Para concretizar esta proposta, as cidades da região metropolitana de Campinas se uniram e elaboraram um plano de ação. O plano organiza as atividades e os responsáveis para o desenvolvimento da área de conectividade, por meio de 6 pilares de implementação: arborização urbana, parques lineares, corredores ecológicos, fauna, regularização, fiscalização, compensação, comunicação e articulação. Os pilares orientam as ações de forma articulada e em parceria com muitos atores sociais. Sustentado por esses pilares, guiada por 4 princípios e elaborado com o apoio e participação coletiva, o plano faz da biodiversidade um elo ao construir, preservar e potencializar cidades e paisagens, conectando pessoas à natureza. A elaboração do plano de ação feito pela região metropolitana de Campinas seguirá inspirando muitas regiões no Brasil e no mundo por um desenvolvimento mais integrado à biodiversidade. Você quer ter um lucro considerável com uma ação? Então que tal começar com aquela que vem sendo considerada a ação mais barata do mundo hoje? Na totalidade, né? Meu nome é Max Bon, sou analista de ações há quase 20 anos. Mas ele passou na televisão inteira. Os meus leitores bateu 1.102% de valorização. Isso é o mesmo que multiplicar o seu dinheiro por 12 vezes. Se você colocou R$200, tirou R$2.400. Ou se colocou R$5.000, tirou R$60 mil. Essa já foi a minha principal recomendação, mas agora eu quero te apresentar uma nova oportunidade. Aquela que eu considero a ação mais barata do mundo hoje. Se você tem alguma perspectiva de ganhar dinheiro na bolsa, dinheiro de verdade, essa é a ação que você deve comprar. Duvida? Então clica no botão que está aparecendo aqui que você vai ver. Você vai entender por que os maiores fundos de investimento do mundo, gente que tem mais de 10 trilhões de dólares sob gestão, está comprando as ações dessa companhia brasileira como se não houvesse amanhã. Você vai saber qual é essa empresa brasileira, porque ela pode pagar um dividendo muito forte para quem tiver suas ações. Esse é um trabalho de fôlego aí de vários anos que envolveu muita gente. Uma empresa forte, está aqui para informar, e que pode explodir de valor nos próximos meses. Hoje, dentre as mais de 500 ações listadas na Bolsa Brasileira, B3, não existe nenhuma que oferece uma combinação. Consolidar isso no planejamento metropolitano, né, nessa parceria, inclusive, com o Ministério Público, que a gente possa, aos poucos, isso sendo incorporado nas revisões de planejamento local,
para que isso aconteça nos próximos anos, nas próximas décadas, né? Essa recuperação toda, parte dela, inclusive, é natural, viu? Porque a hora que todo mundo tem um olhar diferenciado para aquelas faixas de território, a recuperação, a fiscalização, impedindo novos impactos, a recuperação começa a acontecer, parte dela, inclusive, por mecanismos naturais de recuperação, de proliferação de vegetação. Então, eram esses os nossos comentários aí. Vamos aguardar aí as manifestações dos senhores vereadores. Ficamos à disposição aí para poder interagir. Bem, obrigado. Eu, primeiro, fiquei surpreso, mais uma vez, positivamente, né? A gente já esperava que esse fosse um projeto muito bem elaborado, acho que tecnicamente embasado. Quero mais uma vez aí manifestar aí os parabéns para toda a equipe técnica da SBDS, por esse suporte do ICLEI, né? E é bom saber que os municípios também estão capacitando, qualificando técnicos, né, para a gente poder cumprir os objetivos do plano. Eu já quero aqui abrir a palavra, então, para os vereadores da comissão presentes, para poder fazer seus comentários e manifestações. Começar pela vereadora Mariana Conte e, na sequência, o Paulo Gaspar. Mariana, com a palavra. Só fui acender a luz aqui. Bom, boa tarde a todas e todos, todo mundo que acompanha essa reunião da Comissão de Meio Ambiente. Quero cumprimentar nosso presidente aqui da comissão, o vereador Luiz Carlos Rossini, cumprimentar o vereador Paulo Gaspar, também membro da comissão, cumprimentar o secretário Rogério, a Ângela, né, a doutora Ângela, diretora que está aqui sempre com a gente, da SBDS, a Larissa, que aqui apresentou o projeto. Bom, na verdade, para mim, eu quero colocar apenas duas perguntas, né, bem sinteticamente. É claro que eu acho muito importante, né, a apresentação do projeto, um planejamento bem feito é o primeiro passo para que algo se concretize. Agora, tem o desafio do plano sair do plano. Quer dizer, nós temos aí uma tradição, a gente vê muitas vezes, né, no nosso país, a gente tem planos que não se concretizam. Então, a minha primeira pergunta é cronogramas, metas. O plano de 2016, se vocês puderem fazer uma avaliação, né, do que foi implementado, enfim, né, desde 2016. Então, acho que é importante a gente ter esse apontamento, né, concreto. É claro que não é um processo simples, né, eu imagino que é um grande desafio, mas gostaria, então, de que a gente pudesse visualizar no tempo a implementação desses corredores. E a segunda questão é que a gente sabe que muitas vezes, no meio do caminho, você tem políticas forças que vão no sentido contrário, né? Então, minha pergunta é sobre em que medida, a gente sabe que em grande medida, o processo de urbanização que nós tivemos, não apenas em Campinas, mas no estado de São Paulo e todo o Brasil, o processo de urbanização ele comprometeu muito, né, a nossa paisagem, as nossas matas nativas, e em que medida os recentes aprovação da área de expansão urbana, né, que está presente no plano diretor do município de Campinas, e a expansão urbana, principalmente na APA de Campinas, vocês acham que em que medida isso, digamos assim, atrapalha ou dificulta a realização desse planejamento e também as obras, né, que, enfim, como a gente já teve aqui na região a barragem de Pedreira, né, que teve um grande impacto, temos aí a planejada barragem da Sanasa. Então, minha pergunta é em que medida que vocês acham que isso atrapalha ou dificulta a conformação desses corredores, uma vez que a gente tem visto aí remanescentes de mata nativa, né, fragmentos de mata nativa comprometidos tanto pela expansão urbana quanto por essas obras de grande impacto. Eu vou começar respondendo,
vereadora, e depois acho que o pessoal da equipe técnica complementa, né, nas questões mais gerais. Acho que poderia sim, porque são várias perguntas, ou sim, senão a gente acumula, fica difícil de lembrar todas. Então, o primeiro comentário... Só para anunciar que o vereador Cecílio Santos, também do PT, está acompanhando presencialmente aqui a reunião. Ele chegou durante a exposição aqui, mas está conosco aqui também. Tá bom? Boa tarde também, vereador Cecílio. Então, vereadora Mariana, o que eu gostaria de deixar registrado é que o plano diretor de Campinas, ele também trouxe, quando se faz um olhar para os parques lineares e para as linhas de conectividade e esses eixos verdes, isso foi empoderado no plano diretor. Passou muitas vezes desapercebido que todos os eixos de conexão, os eixos do sistema de áreas verdes do município, passou a ter um destaque maior, estruturante, no último plano diretor. Uma coisa que pouco a gente vê comentar, mas que vem na linha de reforçar esse trabalho de Campinas estar conectada com um trabalho maior que se pretende agora. Em relação aos questionamentos sobre expansão, particularmente na APA, não se observou, tanto no plano de manejo quanto no plano diretor, que é a lei que permite mudança de perímetro, alterações de perímetro. Ocorreu, como a gente sabe, na discussão da Câmara, da Casa Legislativa, uma alteração no artigo 14, né, nas discussões finais aí da lei da APA e da lei de uso do solo da APA, alterações que propuseram a abertura para se fazer estudos para que, eventualmente, se faça alguma modificação futura. Mas o instrumento legal, correto, para se definir perímetro é plano diretor. Então, isso não há uma consolidação dessa expansão. Essa expansão é mediante estudos que se proponham, isso está por vir, não tem nada definido em relação a isso, porque tanto o plano de manejo, na sua essência, quanto a legislação aprovada não alterou perímetro. Se você verificar os perímetros da APA, não há alteração de perímetro. Então, o que há é a possibilidade de se realizar estudos. Estudos podem ser sempre feitos, nem necessariamente precisariam estar previstos em lei para que possam ser feitos. Mas a alteração que possa se pretender em algum momento por algum setor da sociedade de mudança de perímetro, ela carece de alterações legislativas que ainda não aconteceram. Por isso é que eu gostaria de deixar, já que você me dá essa oportunidade, de deixar claro isso, né? Não existe essa alteração consolidada na APA. Mesmo os projetos da Zona de Desenvolvimento Ordenado, e aí é uma questão mais urbanística, que o plano diretor trouxe, né? Eles devem fazer em áreas contíguas e mediante a aprovação dos itens previstos, inclusive ambientais, no artigo 42B da Lei do Estatuto das Cidades, lá no começo dos anos 2000. Então, essa a realidade concreta dos fatos, né? Não há um descontrole, uma destruição, uma aprovação em série de projetos de parcelamento do solo na APA, nesse momento, nem fora da APA. Nós estamos falando de projetos. Quando se citam esses exemplos, vereador, se citam aí sempre 2, 3 projetos que começaram a ser aprovados em 2005. Tem mais de 15 anos de tramitação e que passaram, muitas vezes, até pelo crivo inicial do município, antes mesmo do início das últimas gestões que levaram a cabo o planejamento do plano da APA de Campinas, que esperava uma regulamentação desde o ano de 2001. Então, essa oportunidade é excelente para a gente enfrentar esse debate, né? E dizer que, com toda tranquilidade para quem nos ouve, existem equipes técnicas debruçadas, existe um trabalho de planejamento, sim, e esse trabalho segue colocado, adequadamente colocado, e qualquer dificuldade que existe nas questões que porventura existam de alterações desse planejamento deverá passar oportunamente aí por essa Casa Legislativa. Não está consolidada isso nas últimas modificações legislativas, como está evidenciado aí pela legislação em vigor, que assim é que deve ser encarado.
Eu fiz esse contato mais geral, eu acho perfeitamente compatível. Evidentemente que nós estamos falando de uma visão macro de planejamento, que vai influenciar os planos diretores e suas revisões. Mesmo o nosso plano diretor aqui terá que ser revisado em 2028, cada 10 anos, né? Era 96, 2006, 2016, mas acabou saindo em 2018, 2028, 38. Cada município dessa região, a partir da incorporação desse planejamento no PDUI, terá que, nas suas revisões, tomar as medidas de planejamento necessárias para a incorporação desse planejamento metropolitano. Então, isso é uma escala macro de planejamento. Independente de cada município tem as suas peculiaridades, as suas decisões momentâneas nos seus ciclos decenais de planejamento urbano, que são gestados aí pelos seus planos diretores. Não sei se a equipe técnica gostaria de acrescentar alguma coisa, doutora Ângela, em relação a essa etapa mais macro aí das perguntas. Eu gostaria, acho que na verdade, que eu vou aprofundar um pouquinho no que a vereadora Mariana solicitou aqui para a gente em relação a um panorama, acho que sobre a execução do Plano do Verde em si, né? Acho que é isso, né, Mariana? Então, o Plano do Verde ele foi estabelecido por meio de um decreto em 2016 e ele prevê ali diversas ações. Então, eu busquei aqui algumas que são, acho que, maiores para a gente entender um pouquinho do que foi feito desde então. Uma delas era justamente essa articulação metropolitana. Então, como o Rogério disse logo no início da apresentação, é que a gente entendeu que a nossa área de conectividade ela não poderia ficar dentro dos nossos limites. A gente estabeleceu que deveria ser feito um termo de cooperação ali com os 20 municípios em 5 anos. E a gente conseguiu ali praticamente em 1 ano, né, 2 anos, na verdade, ter esse termo assinado entre os 20 municípios. E aí, então, desse termo, teve todo esse desmembramento desse projeto aí que foi apresentado agora há pouco. Então, esse era um deles. Aí a gente tem o programa de implantação dos parques lineares, né? Então, como eu disse, a gente tem previsto aí 49 trechos de parques lineares em áreas em que a gente tem um déficit de áreas verdes, que a gente chama de função social, aquelas regiões da nossa cidade em que elas são mais carentes desse tipo de infraestrutura, que é tanto de um esporte lazer, mas também de uma área verde em que a comunidade possa frequentar. Então, desde 2016, o que já foi feito, né? Então, a gente estabeleceu normativa conjunta entre a Secretaria do Verde, Secretaria de Transporte para delimitação e desenho das ciclovias, Secretaria da Pessoa com Deficiência, para a gente trazer ali o regramento, por exemplo, para qual tipo de piso é ideal para que é acessível, né? Então, essas informações elas são trazidas e aprovadas pela Secretaria da Pessoa com Deficiência e também a Secretaria de Serviços Públicos. Então, a partir dessa normativa, hoje, os novos empreendimentos, e a gente conseguiu alterar o decreto de aprovação de loteamentos, então, hoje, os novos loteamentos em que está previsto um parque linear do Plano do Verde, eles já devem apresentar e aprovar junto a esse grupo, né, os projetos básicos e depois o projeto executivo, então é aprovado por esse grupo e em seguida, então, no âmbito da implementação desse loteamento, o empreendedor também tem a obrigação de implantar esse parque linear. Então, hoje o que a gente tem? Um parque implementado, 13 projetos básicos aprovados e mais 6 projetos executivos também aprovados. Então, os executivos são aqueles que já estão mais avançados, né? Então, à medida que o loteamento vai ser implementado, a gente vai receber esses 6, né? Que já estão, acho que num nível adiantado. Em relação, então, aí é um eixo mais ecológico, então a gente tem os corredores, né, de biodiversidade. Então, os corredores, a gente também tem uma resolução específica que delimita qual é o regramento para essas áreas, com um olhar para a nossa área de conectividade, minimizando aí potenciais efeitos que podem ir contra o que a gente desenhou para essas áreas que são prioritárias para a conservação. E aí a gente tem 5 corredores ecológicos conectando os nossos cursos d'água às unidades de conservação estabelecidos por resolução, e algumas são conjuntas, inclusive, com o pessoal da Fundação José Pedro de Oliveira, que é responsável pela ARIE, né, pela Mata de Santa Genebra. Deixa eu lembrar aqui. A gente tem um outro programa também, que ele vem vinculado às áreas protegidas
no contexto das unidades de conservação, então ele prevê a elaboração e formação de conselhos. Então, a gente tem hoje 6 unidades de conservação municipais. A gente finalizou em 2019 o plano de manejo da área de proteção ambiental de Campinas, da APA, né? Então, que ocupa aí 1/3 do nosso território. Então, esse é um plano. A gente iniciou agora o plano de manejo de 2 parques naturais municipais, que é o do Campo Grande e o do Jatobás. Então, a gente iniciou com a parte do diagnóstico do meio biótico, né, e biofísico, e também tramita aí, junto à Câmara Municipal, o projeto de lei para a formação do Conselho da APA do Campo Grande, que é a nossa outra APA. Então, também está aí para a gente conseguir iniciar aí os trabalhos também para depois, posterior à elaboração do plano de manejo, que a gente sabe que são que é o instrumento principal que vai orientar todo o regramento em relação a zoneamento e atividades que vão estar presentes nessas unidades de conservação. Eu acho que eu passei um pouquinho, assim. E só para fechar, por exemplo, a vereadora comentou sobre as dificuldades que a gente tem, né, quando muda um pouco, quando muda ali o nosso planejamento. Então, por exemplo, em relação à barragem de Pedreiras, tem previsto aí 214 hectares de restauração, né? E esses 200 hectares, então, ele foi discutida a compensação dentro de Campinas, e o município, aqui a Secretaria do Verde, junto com o CONGEAPA, estabeleceu quais eram as áreas prioritárias para essa compensação, baseada nos corredores ecológicos do plano de manejo. Então, a gente fez um estudo aí cauteloso, né, bem técnico, olhando para essas propriedades, indicando via também o GAEMA, quais são essas áreas prioritárias de interesse do município para essa restauração que vem via compensação. Então, eu acho que, não vou me falar sobre todos os programas, mas eu acho que os principais aqui, só para a gente ter um olhar mais macro. E aí, também acho que só para fechar, para não estender muito, a gente tem, por exemplo, lógico que a cada 4 anos mudança dos governos locais, né? Então, o Reconecta, a gente fechou esse plano agora, né? O plano foi apresentado em abril e a gente já iniciou um novo processo de mobilização com os novos secretários de meio ambiente. Ele já foi pauta também, esse assunto, né? Junto da Agencamp, então, para que seja levado aos novos prefeitos essa agenda. Então, a gente está sempre num processo ali de remobilização, que a gente chama, para que esse projeto ele tenha uma viabilidade aí política contínua. E a gente tem um termo de cooperação que amarra também esse acordo aí político, né? Então, a gente iniciou, na verdade, com esse acordo para que os técnicos pudessem ter respaldo para que a gente tocasse o projeto. Então, são algumas das estratégias que a gente vem utilizando para que esse projeto consiga se perpetuar. E aí, Mariana, dentro do plano, a gente tem metas e ações estabelecidas para cada um dos eixos, tá? Que agora, de cabeça, não vou lembrar, né? Acho que vale a pena a gente dizer aqui, mas está tudo ali desmembradinho e desenhado dentro do plano. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado. Secretário, eu queria só sugerir o seguinte aqui, um encaminhamento. Nós temos 2 vereadores que pediram aqui a palavra, tanto Paulo Gaspar quanto Cecílio e eu também. Vamos agora fazer em bloco, né, as manifestações e questionamentos dos vereadores, aí faz uma resposta, vai apontando aí única, né, senão nós vamos nos estender demais. E aproveitando, Ângela, na resposta que você deu à vereadora Mariana Conte, você falou tanto. Eu gostaria que você, assim, se pudesse encaminhar para a comissão depois, né, de uma forma pontual, assim, as ações que foram desenvolvidas após a aprovação do plano do Verde em 2016, aquilo que já foi feito, aquilo que está sendo encaminhado, que pé que está, aí a gente compartilha aqui para os vereadores um documento da secretaria aí para a gente poder ir acompanhando isso. Tudo bem, Mariana? Para ficar registrado depois na comissão? Ok. Então, eu passo agora para o vereador Paulo Gaspar, para ele poder fazer seus questionamentos, considerações, na sequência para o vereador Cecílio. Boa tarde a todos. Parabéns aí às exposições da Ângela, da Larissa, do secretário Rogério. Parabéns aí ao vereador Rossini, que está conduzindo essa reunião. Parabéns aí aos nossos colegas vereadores, Mariana, Cecílio. Eu fiquei muito feliz com as exposições, com a magnitude desse projeto, desse planejamento todo, das perspectivas que a gente visa alcançar no futuro em relação
a sustentabilidade do meio ambiente, da fauna, da flora. Eu não tenho muitas perguntas aí, é mais a expectativa de ver isso funcionando. A gente já viu a complexidade que é isso aí, como o secretário falou, da articulação. E, basicamente, eu queria saber em quais países a gente poderia se espelhar para implantar esse plano. Quais os exemplos já existentes em que vocês já tiveram contato e se a gente tem essa disponibilização dessa biblioteca, dessas imagens, fotos, planos que já foram utilizados em outros países, para a gente ter uma noção da grandeza e do desafio que a gente vai ter pela frente. Basicamente é isso que eu queria colocar. Obrigado a todos aí. Obrigado, vereador Paulo Gaspar. Anotada aí a questão e sugestão. Vereador Cecílio. Obrigado, vereador Rossini. Cumprimento o secretário, vereadora Mariana Conte, vereador Paulo, doutora Ângela. Eu cheguei um pouco atrasado aqui, estava num outro compromisso, mas me interesso muito por este assunto da comissão. E o Plano Municipal do Verde, ele é extremamente importante do ponto de vista dos corredores ecológicos e assim, ele traz uma integração que eu julgo seja importante da área de lazer, preservação ambiental, recomposição das encostas, né, dos córregos. Eu penso que aí é onde está o start do município para a integração. Nós temos na região do Campo Grande, o doutor Ângelo conhece muito bem, certamente o secretário também, muitas áreas que estão próximas ali dos córregos, né? E os parques ecológicos, os parques lineares, eles trabalham nessa perspectiva. Então, eu como cheguei um pouco atrasado, só quero enaltecer a importância da comissão e vou acompanhar também mais de perto. E, claro, quero depois procurar a secretaria para a gente interagir nesta perspectiva. Da implantação dos parques lineares na região, nós temos um grande parque linear do Rio Capivari, né, que é fundamental, é muito importante, visto que ele passa ali no quintal das nossas casas na região, mas também nós temos o Córrego Pissarrão, que corta uma grande parte da cidade, né, chega no Campo Grande, para chegar no Rio Capivari, e é assim, tem áreas ali muito bacanas e que pode melhorar havendo essa integração entre lazer, a preservação, né, e também a importância da educação ambiental, porque nós temos exposições de resíduos em vários pontos, enfim, é um baita de um trabalho. Tá certo? Então, quero parabenizar o vereador Rossini e todos que fizeram aqui no debate, e quero dizer que eu vou também acompanhar mais de perto aqui esses trabalhos. Obrigado. Bem, eu também quero fazer um comentário e 2 breves questionamentos, aí depois eu devolvo a palavra aí para o Rogério, Ângela, Larissa, né, para poderem se manifestar. Eu acho que um dos objetivos de chamar essa reunião para a comissão é exatamente esse de dar ciência, não só para os vereadores, mas para a sociedade, dessas ações de preocupação, de preservação, conservação do meio ambiente, até que ultrapassam os limites do território do município, que muitas vezes estão acontecendo, né, no âmbito da secretaria, os técnicos, os ambientalistas que são militantes, ativistas, eles têm um olhar mais aguçado, acurado a respeito dessas questões e têm acompanhado. Mas a sociedade, de uma forma geral, muitas vezes não sabe, não toma conhecimento daquilo que está sendo pensado, planejado, no sentido, inclusive, de preservar e garantir a qualidade de vida de todos, né? Eu achei muito legal quando a Larissa falou várias vezes, né, que os benefícios da natureza, quer dizer, quanto mais preservada for a natureza, quanto mais preservados forem os recursos naturais, hídricos, do solo, a fauna, a flora, né? Os benefícios que o próprio homem vai usufruir disso são enormes, às vezes a gente não tem essa noção. Mas eu acho que na apresentação, tanto da Ângela quanto também da Larissa, ficou para mim claro assim, a importância de
no bojo desse projeto de conectividade regional, né? A preservação da biodiversidade, a preservação e fortalecimento dos serviços ecossistêmicos, né, que a natureza pode oferecer, além de recuperação da paisagem, né, do ponto de vista estético, a gente viver num ambiente que seja agradável também aos olhos. Mas, na linha do que a Mariana iniciou a sua fala, eu também comecei a me... Nós temos um plano maravilhoso, parabéns mais uma vez aí, mas como garantir que isso possa ser efetivamente realizado? Então, uma pergunta que eu queria fazer, até aqui, se eu entendi, a elaboração desse plano foi financiado pelo governo alemão, né, com a parceria com o ICLEI e talvez outros organismos internacionais. Existe perspectiva de continuidade de recurso ou financiamento até exterior para garantir a aplicação, né, a implantação do plano, ou mesmo instrumentos de controle e fiscalização nos próximos anos, né? Então, existe recurso para isso? Eu talvez fique muito extenso, não vai conseguir falar agora, mas se nos estudos que embasaram esses planos, a gente tem uma ideia da riqueza da fauna regional, né? Quantas espécies, nós possuímos espécies em extinção ou em risco de extinção na nossa região e na nossa cidade, né? E eu sei que depois nós vamos dar uma olhada, a vereadora Mariana também comentou, mas se a gente entrar lá depois no plano, a gente vai conseguir observar metas, não só regionais, mas municipais, o que cada prefeito se comprometeu a perseguir, a executar, a atingir. E falar do PDUI, né? Ele já está oficialmente aprovado, ele é um instrumento legal, porque eu acho que o PDUI vai ser talvez a ferramenta legal que nós vamos poder, do ponto de vista regional, municipal, até cobrar a sequência desses planos, né? Então, para que a gente tenha isso garantido, ainda há coisas que precisam ser buscadas do ponto de vista da regulamentação ou da formalização legal aí do PDUI, né? Aqui em Campinas a gente tem leis que nós produzimos tentando implementar tanto o Plano de Verde e outros planos aí. Como é que isso vai se dar nos outros municípios? Ou pelo fato dos municípios assinarem esse documento, se o GAEMA participou também da assinatura, nós vamos poder depois cobrar que ele seja efetivamente implementado? Enfim. Então, agora eu devolvo a palavra, tem algumas questões no ar pelo Gaspar, até talvez complementar também a Mariana e o próprio Cecílio. Rogério. Pelo que é mais geral, né? Primeiro, eu queria destacar aqui a importância do posicionamento, tanto seu quanto da vereadora Mariana Conte, em relação à continuidade dos planos. A gente realmente, no plano, ele é muito bom, desde que ele seja executado, né? Evidentemente que ele pode ter atrasos, que ele pode ter dificuldades não previstas, mas ele deve ser um eixo condutor da ação. E eu fico muito tranquilo quando eu vejo hoje, ao olhar de 2016, quando foi decretado o Plano do Verde, né, para ver que é exatamente o que está acontecendo em Campinas a partir do planejamento que foi instituído e acolhido pelo Plano Diretor de Campinas. Lembrar que o Plano Diretor acolheu os planos ambientais que foram feitos por decreto, né, e fortaleceu o seu posicionamento no regramento, nas decisões, inclusive, de aprovação de empreendimentos, com incidência de parques lineares. Isso é uma realidade hoje. Então, o que eu posso dizer em relação a isso, tranquilizando a vereadora e todos aqueles que estão preocupados com a execução na prática desse planejamento ambiental de Campinas, para que depois a gente possa ir para o metropolitano, né? Quando se traçou lá 49 parques lineares, né, em 2016, a gente tem hoje uma situação de praticamente 16 parques lineares com projetos básicos aprovados. E em breve teremos aí um número crescente de projetos executivos aprovados, investimentos que estão atrelados à aprovação de empreendimentos
que, portanto, assim como o parque linear ali do parque industrial, sairão do papel. São recursos atrelados na aprovação, exigências que ficaram amarradas à aprovação de empreendimentos em nossa cidade. Isso garante praticamente, a gente está falando aí de 1/3 dos parques lineares do Plano do Verde. E os outros parques lineares, um contrato que foi feito, que agora está se encerrando, a gente pode oportunamente voltar a essa comissão de meio ambiente para falar dele, o vereador Rossini fica à disposição, e com a doutora Ângela, que também comanda isso, que são 43 estudos de viabilidade e projetos básicos, delineamento de 43 parques lineares dos 49. Então, a gente tem muitos que já até avançaram aí por estar atrelado à aprovação de empreendimentos, mas todos os demais que não estão nesse pacote com seus estudos básicos já avançando. A questão do plantio, estava previsto 960 hectares de recuperação em 10 anos. Nós já fizemos 225 hectares de áreas de plantio de matas nativas. Essas áreas, vereadores, senhores vereadores, correspondem a 300 campos de futebol. Ainda é uma área insuficiente em relação ao horizonte de 10 anos planejado, que era 960 hectares. Mas com outros plantios previstos, como foi mencionado aqui, plantios inclusive relacionados aí à questão do planejamento estadual de recursos hídricos, que é a represa da divisa com Pedreira, né? Que enseja outros 200 hectares, nós estamos falando quase que de mata plantada até o final dessa gestão atual, nós estamos falando quase da metade do total previsto de 960 hectares do Plano do Verde de 2016. Então, existem avanços, evidentemente que nós gostaríamos que tivesse avançado mais, evidentemente que a gente quer acelerar a execução, muitas vezes essas coisas têm atrasos, mas o fundamental do plano é ele ser revisto periodicamente, corrigido, retroalimentado pela sociedade, vendo o que se conseguiu avançar, quais foram as dificuldades, tudo isso é um processo de aprendizado permanente com a participação dos senhores vereadores e da sociedade. Então, a revisão do Plano do Verde será trazida aqui a essa Comissão de Meio Ambiente, assim como a revisão dos outros planos de Campinas que estão em curso. Vamos fazer essa atualização do que pôde ser feito, do que não pôde, vamos informar no momento oportuno, o mais breve possível. Estamos trabalhando nisso já esse ano, num esforço aí de revisão, de planejamento, para informar essa comissão do andamento do primeiro plano decretado lá em 2016, 2018, cada um que saiu em 2017, né? Os planos tiveram aí diferentes anos de publicação dos decretos, mas estão em curso. E a gente tem sim feito um esforço para acompanhar isso. Evidentemente, para não ser extensivo e abrir a palavra para as demais perguntas que são metropolitanas, dizer para o vereador Paulo Gaspar, obrigado pela pergunta, a Larissa pode te esclarecer que esse experimento metropolitano de Campinas faz parte de 4 regiões metropolitanas escolhidas no mundo, né? No Brasil, se não me engano, compartilha com Campinas, principalmente a região metropolitana lá da capital mineira, né, de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Uhum. Belo Horizonte, e também me parece que também a área lá, ali de Maringá, aquela região toda de Maringá, no Paraná, né? E que existem outras regiões do mundo que já percorreram esse caminho. E esse trabalho técnico está sendo trazido para a gente com base nas experiências feitas por países europeus, por países que já avançaram em recuperação de áreas de conectividade. Com base nessa experiência traduzida para a nossa prática, que está sendo feita essa estimativa do número de mudas. Eu falei aqui, então, que nós chegamos com esse estudo até agora de detalhamento, que a RMC como um todo precisará de 52.148 hectares de corredores, né, de áreas de corredores ecológicos. 52.148 hectares, dos quais hoje 17.475 têm vegetação e com potencial de restauração, que é o foco dessa primeira etapa do programa, foram inventariados 11.420 hectares. Então, se o Plano do Verde de Campinas prometeu na primeira década 960 hectares para a nossa cidade, este plano está apontando 11.420 hectares de áreas a serem recuperadas na região metropolitana. Para quem quiser fazer algumas continhas aí, né, a gente usa geralmente 1.667 mudas nativas para cada hectare recuperado.
Então dá até para fazer uma projeção aí dos milhões de mudas que terão que ser planejadas, plantadas, né, executadas o plantio, e cada município com a sua parte. Recursos, Rossini, estão disponíveis. E muitas vezes o que não tem é coordenação. Então tem recurso estadual, tem recurso do Comitê de Bacia, tem recurso do Programa de Nascentes do Estado, tem recursos do ICMS ecológico que vai para as prefeituras. Então é possível que cada prefeitura faça o pedaço que lhe cabe nesse planejamento, com aquelas áreas que estão bem delimitadas e que incidem com 1.667 mudas por hectare do seu território. Se cada um fizer uma partezinha com a ajuda do Estado, com a ajuda do Comitê de Bacia, ou até com recursos de ICMS ecológico, se forem destinados para esse tipo de investimento, a gente vai conseguir avançar nos próximos anos com boa parte do que está sendo planejado. Ângela e... Acho que vou passar a palavra para a Larissa para ela responder ao vereador Paulo referente a outros projetos. Sim, não, é muito boa a pergunta. Eu acho que é importante falar assim que no ICLEI a gente sempre tenta também promover essa cooperação, né, entre diferentes casos, entre diferentes boas práticas. Então, no projeto InteractBio, a região metropolitana de Campinas é a região metropolitana modelo do Brasil, né? Então a gente também trabalha com Belo Horizonte e Londrina, que tem estratégias territoriais para fazer essa integração da biodiversidade, mais o plano de ação a gente elaborou apenas para a região modelo, que é a de Campinas. E acho que é importante falar, o ICLEI desenvolve planos de ação com esse viés, né, de sustentabilidade, tanto olhando para essa pauta de mudança do clima, mas também da biodiversidade. A gente elaborou outros planos no Brasil, mas muito na escala municipal. Então, esse plano para a região metropolitana de Campinas tem esse caráter assim, de pioneirismo e inovação, por ter sido, né, o primeiro metropolitano e que olha tanto para essa agenda, né, da biodiversidade, mas também de mudança do clima, porque a área de conectividade tem um potencial imenso, tanto de mitigação como adaptação, né, à mudança do clima. E cada vez mais, isso também já, acho que misturando também com uma outra pergunta da questão de financiamento, tem também atraído os olhos de muitos financiadores internacionais, né, achar casos concretos enfim, já articulados, com metas, com indicadores, que permitam tanto a avaliação como o monitoramento e a revisão a longo prazo. Então, com certeza, esse plano de ação na região metropolitana de Campinas é um exemplo assim, nacional e internacional aqui, né, na rede do ICLEI. Acho importante falar também que nesse viés de cooperação, né, o projeto também, o InteractBio também é implementado na Índia e na Tanzânia. E nesses países, as cidades, região, como eles chamam, né, as regiões metropolitanas de lá, também estão elaborando planos de ação local e estratégias para a biodiversidade. Então, a região metropolitana de Campinas está nesse espaço de intercâmbio também internacional, né, dos desafios com esses outros países. E essa discussão, assim, né, da gestão supramunicipal, né, metropolitana da biodiversidade, o ICLEI também tem acompanhado bem de perto, junto com o Ministério de Desenvolvimento Regional, na elaboração da PNDU, né, a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Então, o ICLEI apoia esse olhar, essa perspectiva de integração dos serviços ecossistêmicos na escala supramunicipal. E, novamente, a região metropolitana de Campinas foi um dos exemplos abordados nesse estudo, né? Junto também com outras referências como Barcelona, África do Sul, a cidade de Cape Town. E mesmo aqui no contexto América do Sul, a gente tem bons exemplos também dessa estratégia de governança metropolitana na Colômbia, por exemplo, com a região da área metropolitana do Vale do Aburrá. Então, e daí deixo aqui o convite também para olharem também a nossa plataforma de reporte e comprometimento para essa agenda de biodiversidade, que é o Cities with Nature. Eu vou deixar o link aqui. Né, a Campinas já está lá e tem vários outros cases mundialmente também que sobem seus planos lá e seus documentos. Mas, enfim, acho que é importante ressaltar realmente
que esse plano teve vários caráteres assim, né, inovadores de pioneirismo, principalmente por estar linkando todas essas discussões, essas agendas na escala metropolitana, né? E daí, só para finalizar também falando mais um pouco da questão do financiamento, acho que já mencionei um pouco na minha fala, assim, o trabalho, né, do Interactive não terminou também com esse plano. A gente tem algumas atividades ainda a serem desenvolvidas ao longo desse ano, como a Ângela trouxe na apresentação dela também, implementação de projetos demonstrativos, projetos pilotos, né, de passagem de fauna na região metropolitana de Campinas, que na verdade é uma ação para realmente inspirar para ser replicada, né? Então, trazer uma solução que aporte em um dos pilares, no caso de fauna, mas que traga, então, técnicas e possibilidades também de implementação que possam ser replicadas no futuro. A gente tem um Interactive 2 previsto para ser, ainda não foi aprovado, mas está em fase de avaliação pelo governo alemão, que daí, além das três países que já estão no projeto, que é Brasil, Índia e Tanzânia, também vai incluir Colômbia, África do Sul e China. Então, Campinas e a região metropolitana de Campinas vai ser um multiplicador, né, dessa metodologia também aí com os parceiros dos outros países, fomentando essa cooperação. Acho que era isso. Obrigada pelas perguntas e comentários. Obrigado, Larissa. Bem, nós estamos quase já chegando aqui no final da nossa reunião, porque às 17h45 a gente vai ter que liberar o plenário aqui. Eu primeiro quero agradecer aí secretário Rogério, a Ângela Guidal, a Larissa pela exposição. Foi muito bom, excelente. Agradecer também a presença e participação dos vereadores Mariana Conte, da vereadora Mariana Conte, dos vereadores Paulo Gaspar, Cecílio Santos, nessa reunião da Comissão Permanente do Meio Ambiente. Dizer que, assim, as informações que chegarem para a comissão, que a Ângela vai encaminhar, o secretário, a gente vai partilhar aí para os demais vereadores, né? Eu acho que é um assunto, para mim, palpitante, importante, complexo, e a gente tem que conhecer, até para que a gente possa ser parceiro, né, no sentido de fiscalizar, cobrar, para que esse plano realmente aconteça, né, não só em Campinas, mas em toda a região metropolitana. Antes de encerrar, eu devolvo a palavra para o secretário Rogério Menezes para fazer as considerações finais aí. Secretário. Vereador Rossini, elogiar mais uma vez a sua condução à frente da Comissão de Meio Ambiente. Nos últimos anos, aí, a cidade de Campinas consolidou toda uma legislação e isso teve a parceria forte da Comissão do Meio Ambiente com os senhores e dos senhores vereadores de forma ampla. Muitos projetos que foram votados na agenda ambiental de Campinas nos últimos anos tiveram o acolhimento da grande maioria dos senhores vereadores. Então, deixou de ser uma questão, muitas vezes, de situação e oposição e se tornou uma prioridade, numa visão de médio e longo prazo, preocupado com as futuras gerações e não com as próximas eleições. E isso eu acho que é uma questão muito importante. E o seu equilíbrio, sua experiência foi fundamental nessa construção de várias leis que foram aprovadas nessa casa nos últimos anos. Então, a primeira oportunidade que eu tenho de fazer esse registro, agradecer a toda a equipe técnica, aos vereadores que aqui estiveram, né? Vereador Cecílio, vereador Paulo Gaspar, estreando aí na Comissão de Meio Ambiente, mas com um mandato muito ativo, várias vezes temos conversado sobre diversos assuntos. Vereadora Mariana Conte, obrigado pela oportunidade de trazer esses esclarecimentos. O assunto é muito complexo, é muito amplo, é um planejamento metropolitano. Alguém falou aqui, será que esse PDUI acontece? Acontece, o PDUI ele tem prazo, ele vai ser finalizado provavelmente nesse governo, né? E a hora que ele acontece, o Ministério Público pode, respondendo uma pergunta sua, Rossini, acompanhar, porque aí, uma vez aprovado o PDUI, os municípios têm prazos para se ajustar aos seus planejamentos locais, nas futuras revisões de planos diretores, a esses macroeixos aí que o PDUI sinaliza. A gente ter conseguido colocar os corredores ecológicos como uma dessas
desses eixos, eu acho que é um ganho aí muito importante para o futuro da revisão dos próximos planos diretores por todos esses municípios. Então, só o nosso agradecimento. Muito obrigado, que essa comissão continue atuante, produzindo momentos como esse para a gente seguir debatendo um futuro sustentável. Eu é que agradeço e certamente teremos outros encontros como esse, tá bom? Então, às 17h47, eu dou por encerrada a terceira reunião da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, agradecendo a presença e a participação de todos. Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima. E você acompanhou ao vivo aqui na TV Câmara a reunião da Comissão de Meio Ambiente. Fique com a gente, acompanhe a nossa programação. Até mais. TV Câmara, Campinas.